2025 ficou marcado com a vitória de Flow, um filme desconhecido de um pequeno país que nunca teve um filme indicado ao Oscar, e com um orçamento minúsculo competiu com os melhores estúdios de animação. E mesmo com a enorme diferença de orçamento e recursos, ele fez história e saiu vitorioso, ganhando a maior premiação do cinema. Mas como ele fez isso? Mas antes, aí na descrição tem um link de alguns produtos de animações e séries, e se você comprar qualquer coisa no meu link, vai estar ajudando o canal. A história de Flow é sobre um gato solitário que, após uma inundação destruir sua casa, é obrigado a embarcar em um pequeno navio com alguns outros animais. Ele precisa enfrentar o seu medo da água e trabalhar junto com os animais para sobreviver. O diretor do filme é Gintses Jubalodis. Ele nasceu em 1994, na Letônia. Antes de Flow, ele já tinha feito outros filmes, como Away, que foi feito inteiramente por ele, desde a animação até a trilha sonora. Esse filme ganhou alguns pequenos prêmios, mas não é muito conhecido. Então, com mais experiência de seus projetos passados, ele iniciou um projeto mais ambicioso, Flow. A inspiração para ele veio de um curta que o próprio Gintses Jubalodis fez em 2012, quando ainda era estudante. Esse curta se chama Aqua e é sobre um gato que acorda em um mundo completamente inundado e precisa lidar com seu medo da água para sobreviver. Comparando o curta com o filme final, dá para ver a mesma ideia, já que ambos exploram a jornada de um gato em um mundo submerso. Claro que Flow ficou muito mais polido e tem mais aprofundamento na história, mas ainda podemos ver a mesma mensagem. A jornada do gato também é um pouco inspirada na do diretor, já que nos seus projetos anteriores ele fazia tudo sozinho, mas agora precisaria aprender a lidar com a equipe. Não foi nada fácil, já que ele precisava tomar todas as decisões, mas valeu a pena no final. Então ele juntou a ideia do gato com medo de água e também sua própria experiência aprendendo a trabalhar em equipe. Uma característica de Flow é que não tem humanos na história, apenas animais. Tem indícios de humanos terem habitado aquele lugar e o que aconteceu para eles irem embora, mas nada é explicado. Isso foi feito de propósito, para deixar os espectadores imaginar o que aconteceu. Aqui, diferente de alguns outros filmes, os animais se comportam realmente como animais. Então não tem falas, mas o fato da animação não possuir diálogos não prejudica em nada a história. Só olhando já conseguimos saber o que está acontecendo na cena. E todos os sons dos bichos foram gravados por animais reais, menos a capivara, que o som não combinava com a personalidade dela no filme, então foi usado de um camelo filhote. Com a ideia já estabelecida e o roteiro finalizado, iniciou o processo de animação. O diretor conseguiu alguns financiamentos e, diferente de algumas animações que são milhares de dólares na produção e no marketing, Flow conseguiu um orçamento modesto de apenas 4 milhões de dólares. Pode parecer muito, mas é pouco para fazer uma animação. Mas já era o suficiente. E assim a produção do filme começou com apenas 5 pessoas. Algum tempo depois, conseguiram expandir para 20 pessoas na equipe. E como a indústria da animação na Letônia é bem pequena, a produção foi dividida. Na França e na Bélgica foi feita a animação de personagens e o som, já todo o resto foi feito na Letônia. Para animar foi usado um programa gratuito, o Blender, que é mais usado para aprender animação. Os grandes estúdios como Disney e DreamWorks usam seus próprios softwares, mas o diretor de Flow optou pelo Blender, por já ter mais familiaridade com ele e também porque se não fosse por ele, o filme não seria feito, já que a água é uma coisa muito difícil de se animar. E ela está presente em todo o filme, e o que possibilitou isso foi algumas ferramentas que o Blender possui, que simulam a água com mais facilidade. Então, se a equipe fosse fazer tudo do zero, não conseguiriam, por ser bem mais difícil. Então, 5 anos depois do início do projeto, contando com o roteiro, Flow finalmente foi finalizado. Agora era a hora de ver se todo esforço tinha valido a pena. A jornada de Flow nas premiações começou no Festival de Cannes. Apesar de não ter ganhado nada, ele teve uma ótima recepção pelo público. A partir daí, ele participou de várias outras premiações do cinema, como o Annecy Festival, que ele conquistou 4 prêmios. No Globo de Ouro, Flow também venceu como o melhor filme de animação, já concorrendo com 2 gigantes da indústria, Robô Selvagem e Divertidamente 2. Ao longo do ano de 2024, Flow foi exibido em diversos festivais e ganhou vários deles. Com isso, ele foi indicado ao Oscar e vinha como um dos favoritos a ganhar o prêmio.
A partir daí, toda a Letônia estava torcendo por Flow, até construíram uma estátua do gato na capital do país. Além disso, o Globo de Ouro foi exposto no Museu de Arte Nacional da Letônia. Apesar de tudo isso, nada estava definido. Teriam 5 filmes concorrendo ao Oscar de melhor animação. Eles eram Flow, Robô Selvagem, o filme da DreamWorks com animação muito bonita visualmente, Divertidamente 2, a sequência da Disney com orçamento 50 vezes maior que Flow, Wallace e Gromit, A Vingança e Memórias de um Caracol. Mas a competição mesmo era entre Flow, Robô Selvagem e Divertidamente 2. Quando chegou a hora de anunciar o vencedor, Flow foi o ganhador. Robô Selvagem poderia ter animação mais bonita visualmente, Divertidamente 2 poderia ter um orçamento gigante, mas Flow tinha a melhor história, e é isso que importa no final, a mensagem do filme. Bom, o Oscar já perdeu muito da sua credibilidade, com razão, mas eu acho que Flow mereceu ganhar, mais uma vez provando que não é preciso milhares de dólares para fazer um bom filme.